Então aqui é o setup que a gente usa para fazer a artrodese cervical via anterior assistida por endoscopia. A gente consegue ver que o arco ele fica permanentemente posicionado no perfil. A imagem da escopia fica aqui, a nossa torre fica desse jeito, e aí fica um posicionamento bem confortável. A gente já colocou a altura da mesa por conta da ergonomia. Esse é um corte de 3 centímetros, então eu consigo ver a imagem cirúrgica e a imagem do intensificador de imagem. E se eu precisar olhar o perfil, eu consigo deixar em tempo real isso daqui preparado. Então a gente consegue ter uma visão tanto anatômica intraoperatória como radiológica em tempo real. Então aqui a gente fez um acesso cervical convencional na região de C5 e C6 do lado direito. Mostra aqui como a gente pode ver. A única coisa que a gente faz é a colocação do afastador do corpo. Então aqui é o parafuso do corpo de C5, parafuso do corpo de C6. Então esse espaço aqui é o que a gente vai fazer o trabalho agora com a endoscopia. A gente consegue ver o raio lá agora, exatamente o posicionamento. Então em tempo real eu tenho o posicionamento do parafuso com o raio aqui no perfil, e a gente vai trabalhar com endoscópio nessa visão aqui agora. Então a gente está no começo aqui, esse é o limite superior e lateral do espaço do corpo de C5. Bate um raio lá na tela agora. E eu consigo ver o parafuso de C5 aqui, ó. Então eu uso o parafuso como minha referência posicional. Então eu estou achando aqui o limite do corpo. Aqui eu tenho, ó, a identificação do ligamento longitudinal anterior. Perceba que ele está se projetado para cima. O parafuso de C5 foi colocado no corpo de C5 do lado esquerdo. Nosso acesso é do lado direito. E o meu canal de trabalho ele afasta o longus collis do lado direito, criando então esse corredor para eu poder trabalhar. Então aqui a gente está no acesso perpendicular, percebam, eu já esvaziei o disco, olha lá na tela. Então eu consigo ver aqui, o meu canal de trabalho ele está apoiado aqui no longus collis do lado direito. Eu consigo ver aqui, ó, o parafuso de C5, o parafuso de C6 aqui embaixo. O disco a gente já esvaziou boa parte dele, deixando a porção posterior. Então eu vejo claramente aqui ó, a placa terminal de C6, a placa terminal de C5, contralateral eu estou vendo já o processo unciforme. Do lado direito também eu estou vendo aqui o processo unciforme. Então agora a gente vai começar a atacar o disco. Perceba que aqui bate um raio, eu consigo ter o controle, olha lá no raio, a profundidade que a gente está. Então em tempo real eu consigo ver onde eu estou na profundidade. Então a gente está olhando a região foraminal do lado esquerdo. Eu já tenho dura mater exposta aqui, o processo unciforme. Eu consigo colocar o ganchinho aqui ao lado do pedículo, bate um raio. Com a posição biplanar oblíqua, eu consigo ver lá na tela onde está o raio, em tempo real. Está conseguindo ver lá na tela? Ok. E agora eu consigo jogar para cima, vendo o limite cranial do forame, bate um raio. Ó, tô lá no limite cranial do forame, mostrando então que eu consigo em tempo real ver na endoscopia e acompanhar na radioscopia. Ok. Então aqui a gente está na linha média, percebam onde estão os parafusos aqui em cima, então a gente está na linha média, a gente já abriu o lado contralateral, então eu tenho a dura mater e aí eu estou por baixo do ligamento, então eu consigo descolar, eu vejo a interface, eu crio o meu plano e aí eu entro com o meu Kerso agora e vou limpando isso daqui. Então, inventário final de uma dissectomia C5-C6 assistida por endoscopia uniportal. A gente consegue observar
Às 3 horas, o parafuso no corpo de C6. Às 9 horas, o parafuso no corpo de C5. A gente consegue ver isso do lado esquerdo. A retirada total do disco. O canal de trabalho está apoiado no longos cordes do lado direito. Dura mater toda exposta até o processo unciforme contralateral. Forame do lado esquerdo livre, forame do lado direito livre. Finalizado o procedimento. Musculatura, tudo sem praticamente manipulação. Esôfago, traqueia protegido no compartimento medial e carótida protegido no compartimento lateral. Finalizado então o procedimento. Então aqui no final da cirurgia você vê que é um espaço pequeno, praticamente não tem retração, a carótida pulsando aqui, e aqui eu já vejo o corpo e o espaço, ou seja, praticamente sem sangramento, sem necessidade de dreno, finalizado então o procedimento.